E hoje uma data especial. Todo dia a gente coloca no comecinho do programa, né, as efemérides, que são datas comemorativas. Essa aqui a gente reservou justamente para falar junto com a nossa convidada aqui. Estamos hoje recebendo a psicóloga Gisele Souza. Primeiro, antes de tudo, Gisele, bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Muito obrigada. Um bom dia a todos os ouvintes. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Mulher Negra, Afro, Latina e Caribenha e o Dia de Teresa de Benguela, inclusive com um grande festival de Benguela, né, começando, e foi por isso que a gente convidou aqui a Gisele para falar um pouco, né? Vamos comentar, Gisele, explicar para as pessoas a motivação para que essa data seja um dia de celebração, de comemoração, enfim. Sim, então só para contextualizar, né? Vamos lá. Em 1992, várias mulheres, inclusive mulheres que a gente pode considerar de uma certa potência social e importância, né? Se reuniram na República Dominicana a fim de se unirem e discutir questões que eram relacionadas à vivência da mulher negra. Porque nesse período já havia um movimento feminista acontecendo, né? Geral. Só que aí as mulheres negras começaram a perceber que existiam questões voltadas à própria vivência em relação à racial, a questão do racismo em si, né? A questão do próprio machismo e também de uma questão de luta de classe, por a população negra ainda ser a maior população pobre, né, do mundo. E elas perceberam que haviam alguns aspectos de alguns sofrimentos que eram muito particulares delas. Então, elas entenderam que havia uma necessidade dessa união para a busca de lutas de direitos, né? Então, a ONU considerou essa data como uma data comemorativa, né? Considerando a data internacional da mulher negra latino-americana e caribenha. O dia 25 de julho. Isso, dia 25 de julho. Teresa de Benguela, que inclusive você citou há pouco, tem um filme sendo lançado hoje, produção sorrisense, Exato, não é? Enfocando. Quem foi ela? Você pode falar um pouco dessa pessoa para nós? Sim, claro. Já como a comemoração nacional, né? Em 2014, aqui no Brasil, foi instituída uma lei, onde dia 25 de julho, exatamente com essa finalidade de unir já duas datas direcionadas à luta feminina, né, do feminismo negro, foi considerado, então, um dia de homenagem a Teresa de Benguela. Teresa de Benguela era matogrossense, né, por isso também que é importante a gente falar dela, Certeza. Principalmente aqui no nosso estado, né? Ela foi uma rainha líder quilombola, né, onde eu acho que um dos marcos mais incríveis dela enquanto mulher, além de ser líder, ela foi líder por 20 anos do quilombo Quariterê, que fica próximo ali, pelo que eles têm de história, aonde foi a primeira capital aqui do Mato Grosso. Se não me engano, é Vila Bela, né? Vila Bela da Santíssima Trindade. Isso, exatamente essa. Então, lá era para aquelas redondezas ali onde havia o quilombo dela, ela liderava aproximadamente cento e poucos quilombolas. Alguns eram fugitivos, né? Os negros que fugiam das fazendas, mas também existiam índios e pessoas que se relacionavam, que eles consideravam mestiços, né, na época. Se abrigaram com o grupo ali, no caso. Exato. E o interessante da liderança dela é que o quilombo, durante muito tempo, foi visto apenas como um processo de sobrevivência, né? E ela criou uma forma de parlamento, que eles chamam, né? Onde havia uma decisões eram tomadas de forma coletiva. Eles tinham toda uma estrutura política e econômica, eles comercializavam produtos lá dentro. Então, eles produziam, nos ataques e nas guerras que acabavam acontecendo ali entre os bandeirantes e o povo que estava dentro do quilombo, eles usavam os artefatos, os objetos para transformar em panela para eles cozinharem. Elas tinham a questão da produção de algodão, tinha agricultura. E ela também, eles falam que ela era considerada uma estrategista. Então, ela também tinha toda uma organização em relação a um exército, onde eles se organizavam para atacar, eles tinham guerra com as vilas em volta, vamos dizer assim, né? Como proteção e também criando aquilo dali como uma potência também econômica e política. Uma grande mulher, uma grande liderança, digamos. Exatamente, por isso que ela é conhecida como Rainha Teresa, né? É isso que se celebra hoje e é isso que o filme conta, a história dela. Exato, vai contar exatamente, se eu não me engano, até um pouco que eu sei, porque eu também não assisti, está sendo lançado hoje, sem né? muito spoiler, senão o nosso amigo Salles vai ficar chateadinho, né? Um abraço para ele, grande pessoa ele também. Então, até onde eu entendi é exatamente esse processo, né? Mostra os últimos dias dela, né? Porque o seu reinado foi encerrado com a morte dela.
historicamente, a gente não tem certeza do que foi que ocorreu. Existe uma teoria que diz que ela se suicidou, existe uma outra teoria que diz que ela foi capturada, porque o quilombo dela foi exterminado nesse período, que ele sofreu um ataque dos bandeirantes e foram mortos a maioria das pessoas, e as outras foram continuando vendidas como escravas, né? Então, assim, datas como essa são importantes exatamente para a gente valorizar a história do povo negro, né? Eu costumo sempre dizer que, por causa do racismo e de tudo que ocorreu na nossa história, enquanto Brasil, enquanto colônia, né? Infelizmente, a população negra ela foi reduzida a ser apenas considerada escravos. E que, na verdade, tem muita gente que foi potência e às vezes eu já ouvi... Continua sendo potência, Exato, né? claro. Eu já ouvi comentários no sentido assim, mas por que o negro foi tanto tempo escravo? Por que ele se colocou nessa posição de submissão? Mas porque a outra história daqueles que lutaram, que não aceitaram, na verdade, essa imposição, essa história não foi contada. Então, foi contada só um pedaço da história e a outra não. É a conveniência, infelizmente. Livros de história têm muito disso de conveniência, né? A gente precisa levar isso em conta, né? No estudo, precisa levar em conta. E, normalmente, são só os historiadores que conseguem se aprofundar nesse conhecimento, né, Gisele? Exatamente. Então, assim, pelos últimos dados até que eu vi, no Brasil, hoje, por exemplo, nós temos aproximadamente 5.000 grupos quilombolas no Brasil. Então, hoje, né? Imagina naquela época. Eles falam que o Quilombo dos Palmares, né, que ficou muito famoso pela liderança de Zumbi, que eles chegaram a liderar e abrigar aproximadamente 20.000 pessoas. Então, é um número muito grande, né? Gente. Então, acaba que com esse processo, algumas pessoas foram apagadas, vamos dizer assim, como Tereza, por exemplo, uma mulher tão importante aqui para nossa comunidade, principalmente para a região que a gente mora, e praticamente a gente nunca ouviu falar dela. Agora que está sendo levantada, né, a ideia e a imagem dela, falar de quem que ela representou. Resgate dessa história toda linda, né? Exato. A história é toda perpassada quando você fala do povo negro, vou usar a sua palavra, que eu até estava perguntando para a Gisele, para quem está nos ouvindo, vou deixar claro. Negro ou preto? Pode falar um pouco sobre isso hoje, nesse momento? Acho que é importante também, para que todos possamos nos sentir tranquilos e confortáveis. A gente quer respeitar e se amar, independente da cor, mas já que existem, né, essas, entre aspas, diferenças aparentes, como é que a gente trata essa questão no Brasil, Gisele? Sim, exatamente devido ao racismo estrutural, né, que eu já falei da outra vez que eu vim aqui de forma breve, mas tudo que vinha do negro ou do preto, foi considerado negativo. Então, durante esse processo de racismo, até por causa de toda uma política de eugenia, onde se acreditava que, para ver uma pureza na sociedade, era necessário clarear, embranquecer. Inclusive, tem até uma lei na Constituição brasileira que existia uma política para ser ensinado dentro das escolas. A ideia de eugenia, que significa o quê? Que brancos se relacionassem com brancos. Eles acreditavam que até 2011 a população toda brasileira seria toda branca. Essa era a ideia que eles tinham. Não deu certo, né? A gente percebe que não deu certo. Então, o que aconteceu socialmente falando, né? O negro ele ocupou a base da sociedade, como os mais pobres, que não tinham acesso à educação, que não tinham acesso a recursos básicos. E a população em geral classificava ser negro como algo negativo. Então, o próprio negro utilizou isso, sem ter todo esse letramento que hoje a gente tem, de empoderamento, de se ocupar dentro da posição com a potência que eles têm. Isso foi utilizado como algo pejorativo, para ofender, para diminuir, entende? A palavra em si, a palavra negro, né? Isso, exato. Então, começou essa discussão. Quando entrou todo esse processo, que eu acredito que já vem há muitos anos, mas a gente consegue ver de forma muito mais clara, eu acho que de 2020 para cá, né? A gente consegue ver que o movimento negro ele tomou uma proporção muito maior. Acredito até que a influência do que aconteceu com o Floyd lá nos Estados Unidos, né? Que ele foi morto pelo policial, deu essa potência, né, no movimento. Sim. Então, começou a levantar esses tipos de discussões. Deu visibilidade ao tema em si. Exato. Então, assim, aqui no Brasil, você chamar de negro ou preto, tem uma discussão, assim, por trás disso, né? Porque uma era chamada de forma pejorativa e a outra não. Era só como uma classificação de raça mesmo, entre aspas, raça social. Então, assim, existe essa discussão, mas não é ofensivo, tá? Não é considerado ofensivo aqui. Em outras regiões, como eu estava te falando antes, né, países igual aos Estados Unidos, eles já tiveram uma vivência diferente quanto a
diferença de nome. Lá, se você chamar de negro, realmente eles se sentem ofendidos. Então, mas aqui no Brasil não existe essa diferença. Tanto que lá eles usam muito black, né? Então, é o black power, é exatamente a força preta. O preto mesmo. Isso. Então, de toda a sorte aqui, o que a gente quer é que as pessoas possam ficar bem, todas em conjunto. E eu acho que o próprio movimento em si tem esse propósito, né, Gisele? Exato, exatamente. De dar voz, dar espaço, direitos a um grupo que, infelizmente, teve seus direitos Você citou aqui o ano 2020. Normalmente, essas lutas levam bem mais tempo. Nós estamos vivendo num mundo globalizado. Você acha que tem a ver com isso? Num mundo que tem uma rede de computadores mundial, o conhecimento que hoje nós temos aqui, automaticamente ele pode ser acessado no outro lado do mundo. Está influenciando nesse aspecto também? Com certeza, sem dúvidas. Inclusive, na época, a mobilização do que aconteceu, que foi um caso do que a gente trouxe aqui, né? Provavelmente, se não tivesse acesso à informação como a gente tem hoje, talvez seria mais uma história abafada. Tipo a da Teresa de Benguela ou qualquer outra, né, situação. Exato. Por exemplo, existem muitas que a gente chama de potências, né, negras que vieram antes, vamos dizer, desse boom da globalização e que a gente acaba não tendo acesso. Claro que o racismo estrutural também fez um trabalho de abafar, de apagar, né? Porém, essa questão também da própria comunicação foi dificultada, né? Então, hoje a gente vê que tudo que acontece em um estado ele acaba gerando uma informação maior para todo o Brasil, né? A gente tem mais facilidade. Então, isso também facilita o processo também de falar sobre esses assuntos, de discussão, da gente ficar sabendo na notícia. Igual eu já vi gente falar assim, mas o racismo aumentou hoje, né? Ele aumentou ou ele está sendo falado? Ou ele está sendo apresentado? Ou as pessoas estão vendo acontecendo porque você solta na mídia, solta na TV, solta no Instagram, né? Está sendo denunciado Exato. o caso do racismo, né? Exato. São muitas as questões para a gente falar. Recebe hoje a Gisele Souza, ela que é psicóloga e veio como convidada especial para falar um pouco sobre esse dia que nós estamos hoje celebrando, Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latina e Caribenha e Dia de Teresa de Benguela. Algumas lutas que você já citou no bloco anterior, eu gostaria que você ampliasse para nós. Quais seriam elas hoje, pontuando no sentido de quais pessoas estariam aí precisando que tivéssemos dado espaço para essa voz, Gisele? Sim, Quando eu falo sobre isso, eu costumo sempre usar uma questão de proporção para a gente ter ideia da grandeza, né? Vamos buscar entender. Por exemplo, o Brasil, tirando a África, com a África, na verdade, né? Ele é a segunda maior população de negros mundial, falando do mundo. Se a gente tira a África, o Brasil ele é o maior país negro, onde tem a maior população negra, né? Mais que os Estados Unidos da América, inclusive. Sim, porque no Brasil, aproximadamente de 4 a 5 milhões de africanos foram trazidos. Diretos para cá. E estão aqui com os seus descendentes todos hoje. São pessoas que não voltaram para o continente africano. Não voltaram. Então, isso faz com que a população do Brasil seja predominantemente negra, né? Se eu não me engano, não sei se saiu no último censo, mas até as últimas informações que eu tenho, era aproximadamente 54% a 56% da população era negra, né? É negra, na verdade. Então, mais da metade. Mais da metade. E quando a gente olha essa proporção, a gente começa a observar que, quando eu olho para a população negra, a maior parte dela é pobre. Ela ocupa a base da pirâmide social, né? Sim. E aí, quando eu olho para cargos elevados, de poder, de liderança, de classe social mais alta, eu vejo praticamente nulo esse número de representatividade negra. E aí surge, então, a pergunta de por que isso existe. Se a população negra ela é maior comparada à proporção aqui no Brasil, por que ele ocupa tão poucos espaços de poder e de liderança? Porque essa baixa representatividade, digamos assim, pela própria população em relação a si mesma, no caso. Então, o que acontece? Durante muito tempo foi justificado que isso ocorria por causa de uma meritocracia, né? Você não alcança porque você não tenta. Só que quando você vai ver as análises sociais de pessoas que estudam sociologia em geral, isso é decorrente do nosso processo de escravidão do que veio antes. Né? Existe discriminação, é isso que você está dizendo? Existe discriminação e existe um sistema na qual não oportunizou
essa ascensão das pessoas. Exato. Negras, então, o digamos. negro, por exemplo, vou citar um exemplo de uma história que é até da minha própria área, né, da psicologia. Existe um livro chamado História da Psicologia Moderna, em que relata toda a construção da história da psicologia no mundo. E uma das histórias que eles relatam é que o negro não podia acessar o espaço acadêmico, né? Então ele não podia estudar. Aqueles que conseguiam estudar o básico, quando chegava no ensino superior, ele não conseguia. E quando a gente fala da mulher, que é o que a gente está trabalhando hoje, né? A mulher, muito menos ainda. Não conseguia, você quer dizer, não tinha acesso permitido. Era impedida, exatamente. Ah, entendi. Certo. Então, inclusive lá no livro conta a história de uma psicóloga que ela depois de muita luta, ela conseguiu acessar o ensino superior, ela conseguiu se formar. Ela se formou como PhD em psicologia, mas ela nunca pôde atuar porque ela não podia assinar nenhum tipo de pesquisa científica por ser mulher. Por ser mulher. Por ser mulher, exatamente. Então, assim, isso causa prejuízos de várias formas. Isto foi ou ainda é? Isso foi. Graças a Deus. Isso. A gente, não é mais. Não. A gente tem que reconhecer que hoje a gente avançou muito, tá? Tanto que a gente já consegue ver negros ocupando espaços que eles não ocupavam antes, principalmente mulheres. Então, hoje no Brasil, a gente tem nomes muito importantes como Djamila Ribeiro, como a própria Marielle Franco, né, que houve toda a situação dela ter sido assassinada, mas ela fez um trabalho incrível e deixou um legado incrível, que inclusive a gente colhe isso até hoje, né, do Instituto, de projetos que ela iniciou, né, projetos sociais, no caso. Sociais, principalmente para as regiões periféricas, né, que era o ponto dela de foco, né, até porque era a vivência dela, né. A gente tem outros nomes também que foram muito importantes exatamente na construção desse intelecto, né, negro. Então, assim, dias como esse, como hoje, dia 25 de julho, são importantes exatamente para se referir, servir, na verdade, como referência para os outros, para o restante da população negra, para entender que existe representatividade, ainda que ela seja baixa, ela existe, e que existe uma luta por trás disso, porque se a gente só chegou até aqui foi porque existiu Teresa de Benguela, porque existiu Dandara, porque existiram tantas outras mulheres de força e de garra que não se conformaram com a ideia de passar por aqueles processos de escravidão, que a gente fala também que a mulher negra ela passou muito por essa questão de uma hipersexualização, né? Que ela foi utilizada como objeto sexual pelos seus, entre aspas, senhores da época, né? Sim. Até para procriar, porque eles eram vistos exatamente como... não eram vistos, na verdade, nem como seres humanos, né? Reprodutores de escravos, digamos assim, para ser bem claro. Exatamente. Então, assim, o movimento da mulher negra, porque uma vez também pode surgir dúvida nas pessoas de questionar o seguinte, assim, mas não já existe o dia 8 de março? Por que precisa de um dia 25 de julho? A gente precisa de um dia 25 de julho exatamente porque a mulher negra, além de lidar com as questões do sexismo e do machismo, existe também uma questão racial que ela vem junto, que não é igual. Então, assim, enquanto a mulher branca, né, ela estava lutando pelo direito de trabalho, que era uma luta de gênero, super válida, isso não invalida isso, porque, pelo contrário, a gente também usufrui dessa luta e desses benefícios. A mulher negra precisava ser considerada humana. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Para mim, tudo é bem absurdo, você entendeu? Eu acho que o meu coração não é desse tempo, porque me parece que é inaceitável pessoas serem tratadas como objeto em qualquer circunstância. Sim. Por raça, por condição social, por seja lá o que for, mas é a realidade que nós temos e por isso que é importante essa vinda aqui da Gisele, justamente para dizer para as pessoas, né, que elas não estão aí relegadas à própria sorte, né, estejam onde estiverem elas nos ouvindo neste momento e que existem sim pessoas que enfrentam estão lá na frente de batalha, digamos assim, né? Talvez apanhando um pouco mais, né? Para mudar esse mundo em que a gente vive, que realmente tem ainda muitos resquícios de machismo, né? Que ferem a gente, que ferem. Mesmo no mundo do trabalho, para as mulheres, há posições ainda que parece que a gente não é muito bem-vinda, né? Mas a gente passa por cima, né, Gisele? Precisamos aprender a fazer isso e simplesmente
ofertar o melhor que a gente tem, não é isso? Exatamente, exatamente. Tem alguém perguntando aqui se você faz atendimentos particulares e gostaria que você deixasse o seu contato. Eu posso? Ah, sim. Uhum. Se você quiser falar no ar, fica à vontade, senão a gente passa para a pessoa do jeito que for melhor para ti. Pode passar, então, no particular. Eu posso deixar o meu Instagram, que fica mais fácil, Perfeito. tá? @Gisele, com 2 O, Souza, com Z, .pc. Gisele com Gisele dois... com I, né? Gisele com I. Aí. Souza com 2 Os, .pc. Muito bem. Se tiver dúvida, depois a gente repassa aqui no particular também para o pessoal que está ouvindo. Gisele, para a gente ir pensando em fechar, porque a hora passa voando aqui, o que você diria como uma mensagem, um recado, enfim, o que mais nós precisamos dizer para as pessoas, principalmente mulheres negras, então, que estão nos ouvindo hoje, nesse dia que é para ser uma celebração do que já foi conquistado e, pelo que eu estou percebendo, cada vez mais será conquistado, porque a gente está vivendo hoje num mundo que se modifica, graças a Deus, muito rapidamente, né? Uhum, exatamente. Então, a proposta, e que é o que a gente tem sempre que lembrar, que eu acho que vale a pena muito enfatizar, é entender que a gente tem muita gente do nosso lado e que lutou à frente, né? E que é por isso que eu estou aqui, por exemplo, tendo espaço para falar sobre esse assunto, que vieram pessoas antes de mim. Antes de você, A gente costuma dizer que nós somos o sonho, né, mais loucos dos nossos ancestrais, porque tenho certeza que eles jamais imaginariam, né, que a gente conseguiria alcançar isso. E também lembrar que a história do povo negro no Brasil e no mundo, ela vai muito além do que classificar e direcionar apenas como ex-escravos, né? Que antes de serem escravos aqui, eles tiveram uma história, inclusive de reinado, né? Lá na Eram reis África. na sua terra, eles foram atacados, Exato. Eles foram presos e trazidos. Não tem como descrever isso. É uma página muito feia da história da humanidade. Exato. Né? Mas, assim, que a gente consiga olhar para isso como um ponto de referência para nunca mais voltar, mas entender que a gente está nesse processo de luta, que tem muita gente legal, inteligente, que está buscando essa igualdade, essa equidade, a gente pode dizer assim. Então, assim, procurem conhecimento. O letramento racial ele é muito importante, tanto para a pessoa negra se reconhecer e se entender, né? Porque esse reconhecimento ele vem a partir de uma autoestima, vem a partir do empoderamento, e isso é uma vivência muito particular, né? Que eu costumo sempre, que é uma frase que nós usamos muito, né? Que nós não nascemos negros, mas a gente se reconhece negro. E isso é quando a gente vai para o convívio social e a gente entende que precisa ter esse posicionamento de entender sua cultura, entender de onde você veio, a sua ancestralidade, e enfatizar e levar e expandir isso para as pessoas que estão à sua volta, né? Para que cada vez menos coisas que eram consideradas estranhas ou inaceitáveis, elas façam parte dessa sociedade e que a gente consiga olhar todos de forma comum, né? E respeitar essa diversidade que existe. Como humanos que somos, afinal de contas, todos nós, né, Gisele? É o principal, raça. Né? Nós todos somos da raça humana. Eu acho que é isso que falta, entrar no coração das pessoas, né? Além da questão racional, no coração, que aí fica mais fácil. O coração sempre entende melhor, né? Exatamente. Obrigada pela sua vinda aqui, foi um prazer muito grande ter esse bate-papo com você. Parabéns pela data, pela sua luta pessoal. Cada uma de nós tem grandes, né, enfrentamentos aí nas nossas vidas, seja aquela senhorinha que está lá em casa nos ouvindo agora, não é? No atendimento à necessidade da família ou nas carreiras, sejam aí quais forem. Cada um tem lutas que merecem aplauso e valorização, né, Gisele? Isso aí. Eu que agradeço o espaço para a gente estar falando de uma data tão importante. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada.